Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui novamente depois de tanto tempo. E hoje é um dia muito especial, onde a gente vai conversar primeiro com um médico que eu respeito demais, admiro demais, e também com uma nutricionista que faz parte de um spa que eu considero um exemplo nesse país. Eu estou falando do Dr. Carlos Cheresnia, ele é ginecologista e obstetra, e estou falando da Marciele Pereira, e já vou apresentar os dois. Primeiro eu vou colocá-los para dentro aqui. Estamos todos aqui, que delícia! Dr. Carlos, que prazer estar com você aqui. Eu tenho que deixar claro que eu sou admiradora do Dr. Carlos, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, sei lá, 30. Admiro o trabalho dele, admiro a maneira como ele trata as pacientes e como ele vê a mulher. E, Marci, bem-vinda aqui, eu sou a maior fã da Lapinha, então vai ser muito bom essa conversa. Bem-vindos os dois. Boa noite, obrigada, Joyce. É uma grande satisfação estar participando dessa live com vocês. Ótimo, doutor Carlos, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Que seja uma live bem prolífica. Vai ser. Eu vou apresentar rapidamente os dois. Dr. Carlos Cheresnia, ele é fundador da clínica Célula Mater. Ele foi eleito o melhor ginecologista e obstetra pelo ranking dos melhores médicos da Veja São Paulo. Eu concordo. Ele é vencedor 2 vezes do Prêmio Saúde e ele é responsável pela criação de um modelo de atendimento à mulher, atendimento integral. E é disso que a gente vai falar também aqui hoje. Ele foi pioneiro na adoção de práticas humanizadas em cuidados com a gestante e no parto. E sempre trabalhando numa das mais famosas e melhores maternidades desse país. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, Universidade de São Paulo, com especialização no Johns Hopkins University of Medicine, nos Estados Unidos, e no Educational Council for Foreign Medical Graduates. Dr. Carlos alia o conhecimento de 46 anos de prática no cuidado com a saúde da mulher, e ele tem um olhar agudo para tudo que é o desenvolvimento da medicina. Esse é o mundo ideal, né? A experiência com um olhar para o presente e para o futuro. A Marciele é nutricionista-chefe da Lapinha Spa, pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e pós-graduado em nutrição no envelhecimento e longevidade. Eu falei tudo certo? Sim. Então vamos começar. Doutor Carlos, vamos lá. Quando a gente fala de menopausa e de climatério, que é um assunto tão fundamental, né, para todas as mulheres, em linhas gerais, quais são as mudanças que afetam mais as mulheres nessa fase? Olha, a menopausa é um período na vida da mulher. Eu gosto de comparar com a mãe natureza. Na mãe natureza, nós temos, biblicamente, o crescei e multiplicai-vos. Ou seja, no início da formação de qualquer ser vivo, você tem a síntese proteica, o crescimento do indivíduo, seguido da sua fase reprodutiva. A mãe natureza, ela deseja a perpetuação das espécies. E essa perpetuação ela é feita pela reprodução. Cessada a reprodução, existe um processo de senescência, de envelhecimento, até o desaparecimento do indivíduo, pois ele não é mais importante para a manutenção da espécie. Na menopausa, a mesma coisa. O que é a menopausa? A menopausa é uma diminuição progressiva e lenta da produção de hormônios pelos ovários. Com essa diminuição progressiva e lenta, você vai tendo uma diminuição da necessidade calórica. Essa necessidade calórica era grande na fase inicial, na fase do crescei-vos e multiplicar-vos. Eu preciso de proteína, eu preciso de energia para crescer e multiplicar. Depois, na fase de menopausa, na fase de senescência, nós temos uma queda
de todo o ritmo metabólico, uma queda progressiva. Então, a primeira informação básica de mudança na menopausa é necessária uma quantidade menor de calorias, uma quantidade menor de todos os insumos, porque a natureza não vai desperdiçar energia com indivíduos que não são produtivos do ponto de vista da sua espécie. Então, esse é o dado básico que as mulheres devem ter. O ritmo metabólico vai se tornando cada vez mais lento. Eu preciso de menos energia, eu preciso de menos caloria. Agora, para manter toda a qualidade física, a qualidade mental, a sua integridade mental, além dessa redução da ingestão de calorias, você precisa de atividade física. Doutor Carlos e também Márcia, é o seguinte, eu entendo tudo isso que o doutor Carlos falou, mas é justamente na menopausa, quando a mulher entra, que ela se descontrola, né? Fica, né? E nessa fase que a gente deve comer menos, é quando dá vontade de comer mais. Então, como resolver isso? Sabe, Joyce, essa realmente é a dor, vamos dizer assim, né? De grande parte das mulheres, principalmente quando entra nesse período da menopausa, né? Então, eu vejo isso muito na minha prática clínica. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela chegou, sentou no consultório. Eu falei, qual é o objetivo da sua consulta? Entrei na menopausa, estou tendo todos os sintomas possíveis, né? E o que ela me falou? Eu tenho uma fome absurda. Ela sempre foi, né, um biotipo mais magrinho, né? Então ela falou, eu nunca tive questões com o peso, então sempre pude comer tudo o que eu queria, que eu não tinha facilidade, né, para engordar. E de repente, né, ela é uma mulher que precisa se redescobrir naquele organismo, né? Porque talvez as mulheres elas realmente não estão tão preparadas, né? Hoje a gente tem muita informação, né? Também conversamos com o Dr. Carlos, que também temos que tomar cuidado, porque assim como tem muito acesso à informação, nem sempre são informações de procedência, né? A gente também tem que ter muito cuidado, porque o que vale para uma pessoa não vale para outra. Então, principalmente quando a gente fala em estratégia nutricional, suplementação, né? E é muito comum. Então, as mulheres se percebem com dificuldade para emagrecer, com o sono desregulado, né? De repente começam a ganhar mais gordura, principalmente em região central, né? Ficam mais cansadas. Abdômen, né? Exatamente. Que é aquela gordurinha que normalmente é a que mais incomoda e que além, né, dessa questão estética, é a que mais oferece riscos para a saúde cardiovascular. É o cortisol, né? Exatamente. Né? Então, todas essas alterações hormonais. E tem outra questão, né? Que hoje a gente fala muito, o Dr. Carlos falou brilhantemente da importância da atividade física, né? A gente não pode enxergar a atividade física apenas como uma estratégia para queimar gordura ou para queimar caloria. Não, a atividade física vai ajudar a regular sono, a melhorar, né, essa disposição, vai melhorar a composição corporal. Então, realmente, a base, ela precisa ser muito bem feita. A Débora está perguntando aqui qual estratégia para ter menos fome. A gente está entendendo que precisa treinar, malhar, se exercitar, tem que controlar, comer menos do que a gente comia mais cedo, mais moça. Mas, e como é que faz? Existe Olha, é muito difícil. Existe algum whey, alguma coisa que tira a Olha, fome? eu fui avaliar e encontrei 40 mil publicações na Amazon sobre dietas e menopausa. 40 mil só. E não encontrei nenhuma mágica que pudesse responder essa tua pergunta. Infelizmente, hoje em dia... Vou sair daqui chorando. Não. Hoje em dia é o contrário, o que a gente vê é o que eu chamo hoje em dia de medicina 3.0. Sempre se procurou respostas mágicas para todo mundo. Olha, vai comer menos carboidrato, come mais proteína, come esse tipo de aminoácido, esse tipo de suplementação. E isso é divulgado como se fosse válido para toda a população que entra em menopausa. Quando esse é um grande erro.
porque a mudança metabólica de cada mulher, ela é diferente. Você tem que individualizar a pessoa. A mulher tem que passar por um reconhecimento. Ela estará mudando do seu comportamento, ela muda da sua resposta metabólica. Ela não pode ter atitudes que ela tinha antes. Se ela quiser se conservar adequadamente, ela terá que fazer mudanças. Agora, essas mudanças, ela tem que identificar. Ela tem que identificar o que para ela diminui o apetite, o que para ela faz bem, o que para ela estimula o sono. Não adianta remédios mágicos, atitudes mágicas, fórmulas mágicas. Não existe, não existe. Então, é necessária individualização. E o que vocês falam dessa coisa que não é nada individualizada, mas que virou mesmo mania, mais ou menos mania, né, pelo que eu vejo? Tanto o whey protein quanto a creatina. Já ouvi falar muito disso, dos dois. Vocês recomendam? É para a gente ter medo disso? É para a gente usar de acordo com bom senso? O que se faz com isso? Olha, então, isso que o Dr. Carlos comentou da individualidade, né? Isso é primordial. Eu acho que em qualquer fase da vida, né? Então, na Lapinha mesmo, nós temos um trabalho totalmente personalizado, né? Com uma equipe multidisciplinar, né? Então, todos esses pilares, eles vão participar ativamente, né? Na melhora desses sinais e sintomas. Então, alimentos que dão saciedade, né? Como o Dr. Carlos falou, a mulher precisa desenvolver muito esse autoconhecimento, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que fibras dão muita saciedade, né? E eu falo sempre que qualquer estratégia, em qualquer fase da vida, a recomendação de frutas, legumes, hortaliças, alimentos integrais, sementes, né, as castanhas, as leguminosas que entram aí, todos os tipos de feijões, né, que são fontes aí também de proteínas vegetais, além de fibras, são alimentos que são importantes da gente colocar na alimentação, né? Mas não aquela saladinha com uma folhinha de alface, um tomatinho, né? Então, às vezes eu pergunto para as pacientes, qual é o seu consumo? Qual é a frequência? E as pessoas às vezes acham, não, eu como a minha saladinha todos os dias e não tem variedade, né? E não tem uma frequência que tem que ser assim, todas as refeições principais. Outra estratégia que é muito interessante é o jantar cedo, né? Então, quando a gente fala que a mulher precisa repensar, reorganizar a rotina, o jantar cedo ele faz toda a diferença, principalmente para a redução de gordura abdominal, né? Para a melhora do sono. Então, realmente, eu falo que é um trabalho em equipe, mas que a paciente ali, né? Ela vai ser a protagonista, né, desse processo. Então, os profissionais, eles vão estar ali para dar suporte, para dar orientação. E respondendo aqui, né, a tua pergunta sobre suplementação, realmente, hoje a suplementação é uma indústria gigantesca, né? Tem muito interesse por trás, a gente tem que ter muito cuidado, E até porque muitos suplementos... colateral também, né? Exato, né? A gente não pode esquecer que tem suplementos que eles estão cheios de aditivos, de corantes, de tantas coisas que não vão agregar do ponto de vista nutricional, mas que, claro, cada caso é um caso, né? Como o Dr. Carlos bem citou, a gente precisa ter essa individualidade. Personalizado. Isso. Eu vejo que o suplemento, né? Só complementando, o suplemento ele vem sempre com o intuito do quê? De complementar a dieta. Nunca fazer uma substituição da alimentação. Eu queria, então, entrar nesse aspecto que, com o processo da menopausa, o que acontece com todo o sistema digestivo? Existe uma mudança na resposta digestiva. Essa mudança na resposta digestiva, ela vem desde salivação. A salivação vai diminuindo com o passar do tempo. Existe uma produção menor de suco gástrico em muitas mulheres. A mucosa do intestino delgado se torna mais fina. A reabsorção é diferente. Com isso, você muda a flora intestinal, você muda as características da degradação dos alimentos, você muda a velocidade de trânsito intestinal, principalmente no cólon, existe uma diminuição do número de fibras nervosas, então existe essa tendência à prisão de ventre, quer dizer, é uma mudança total, muito completa, grande, muito impactante, no organismo né? feminino. Então, são necessárias mudanças estruturais na alimentação, são necessárias. Quer dizer, quanto à suplementação, também existe uma perda proteica, existe uma perda muscular com o passar dos anos. Então, como
a gente consegue compensar essa perda muscular? O exercício Olha, consegue? o exercício ajuda muito, muito, muito. Olha, eu fiz 50 anos de formado, já estou na estrada há muitos anos. Eu posso dizer com certeza que a única medida que melhora a qualidade de vida, em termos de motilidade, em termos de peso, em termos de disposição, em termos de cognição, é a atividade física. Esse é o ponto básico. As minhas pacientes que têm uma atividade física intensa chegam aos seus 96 anos ou 100 anos com outra qualidade de vida. Eu não tenho dúvida a respeito. É o que se fala muito mesmo, o que está provado, né? Doutor Carlos, você falou de cognição. Tem uma coisa que chama brain fog, que é uma espécie de névoa mental que aparentemente assola a mulher também nessa fase. Você pode falar um pouquinho disso? Olha, existe uma perda da capacidade de concentração da mulher. A menopausa é um momento assim de reavaliação de vida. Então, a capacidade reprodutiva deixa de existir, as crianças estão saindo de casa, o ninho vazio. Então, existe assim esse momento do quem eu sou, o que eu quero ser. E muitas vezes, hoje em dia, essa supervalorização da imagem, né? Quero ficar magrinha, quero ficar bem. Então, são tantas as informações numa pessoa que está sofrendo essas alterações hormonais, que leva a uma bagunça cerebral mesmo. Por isso que a tendência à depressão também nesse período é muito grande, a insônia aumenta muito. Então, é uma mudança brutal na mulher, uma mudança enorme. Então, ela precisa ser acompanhada. Primeiro, ela tem que identificar isso, saber que isso é normal e que isso é passageiro. Segundo, ela tem que ser acompanhada. Esse acompanhamento é nutricional, é atividade física, é atividade profissional, é o contato social. Isso que vai fazer com que esse fog mental que bloqueia muitas mulheres não seja tão intenso. Doutor Carlos, você não citou uma questão, mas eu acho que também é bastante presente. Quando a mulher fica mais velha, ela é meia escanteada, né? Ela não é tão valorizada. Enquanto tem uma coisa que fala que quando o homem fica mais velho, ele fica charmoso. E a mulher mais velha, ela é meia colocada de lado. Eu acho que isso, na época da menopausa, é um fator ainda complicador, né? Que já está tudo tão difícil. Eu acho que isso tem a ver muito com a visão masculina, né, da sociedade, porque isso tem a ver com o poder econômico. O poder econômico do homem mais velho é grande, então ele é capaz de fazer o que ele quer, enquanto a mulher, como sempre foi dependente economicamente, ela nunca teve essa liberdade. Era. Então, hoje em dia, a gente vê a mulher na menopausa assumindo posições de CEOs, de posições importantes na sociedade, e essa característica, ela não tem dúvida que ela mudou. No meu consultório, hoje em dia, as mulheres são muito ativas, elas querem atitudes que consigam manter a qualidade de vida delas, entre elas a nutrição. Agora, a nutrição se cai nessas balelas de muitas nutrólogas e grandes reposições de vitaminas, doses enormes, de probióticos, sem nenhuma comprovação científica. Tem tanta coisa. É assustador até, assustador, porque do ponto de vista científico, se eu for analisar cientificamente todas essas mega doses de vitaminas ou de proteínas, elas não melhoram a sobrevivência e não diminuem o risco de câncer ou doença cardiovascular. Isso é um trabalho publicado ano passado, grande, avaliando 40 mil mulheres, uma coisa bem, bem grande. Então, a força da mídia, a força da indústria farmacêutica, fazendo que as mulheres já estão nesse período de alta vulnerabilidade emocional. Minha amiga faz isso, eu vou fazer também. Eu vou tomar meu Ozempic, por quê? Porque eu tomo Ozempic e tomo Vonal. É isso que virou a norma no consultório agora. A norma no consultório
entrou na menopausa, Ozempic, tem náusea, Ronal para tirar as náuseas. E até É moda, porque, né? Isso é moda, né? Vira até moda. até porque, né, se a gente for pensar em pensando assim num resultado de uma suplementação, né, quando ela é necessária, seja uma vitamina, seja algum outro nutriente, ela só vai ser eficiente se essa mulher tá com uma microbiota saudável, né? E hoje o estilo de vida das pessoas, muito estresse, uma alimentação com muito ultraprocessada, né? Às vezes não tem ali um exercício físico regular, um sono restaurador. O que a gente observa? Na grande maioria das vezes, as pessoas trazem, né? A gente associa, né, tanto fazendo uma anamnese clínica associada a sinais e sintomas, que tem ali uma alteração dessa microbiota intestinal, que tem ali um processo de inflamação sistêmica já instalado. Então, mesmo que você suplemente, né, porque amiga, porque todo mundo está suplementando, porque no Instagram, né, a gente abre lá e tem, né, um bombardeio de coisas, isso talvez não vai ser bem aproveitado, não vai ser bem assimilado, vamos dizer assim, pelo teu metabolismo. Então, essas bases, né, olha, vamos trabalhar esse autoconhecimento, vamos começar fazendo a alimentação certinha, né, até a Celina comentou aqui a mastigação, né, então, muitos sintomas que as mulheres reclamam é a mudança da digestão. Nossa, de repente tudo que eu como tá me fazendo mal, eu tenho gases, tenho distensão abdominal, tenho um intestino que também muitas vezes oscila bastante nesse período, né? Tem muita tendência a ter uma prisão de ventre e você vai olhar, né? Tá comendo rápido, não tá comendo fibra, não tá tomando água, né? Então eu tenho mulheres que chegam assim no consultório, nossa, eu tô tendo muita retenção de líquido, o que eu posso tomar? Qual chá que eu posso tomar? Qual cápsula eu posso tomar para melhorar? Primeira coisa que eu pergunto, você está tomando água? Né? Então, como que está o sal da tua alimentação? Então, são coisas simples, né? São muito simples, mas que vão fazer diferença no contexto. E que vai, então, que nem o doutor Carlos falou, de paciente para paciente. Exatamente. É um trabalho não só de formiguinha, cuidadoso, como totalmente personalizado, né? Exatamente. Tem uma coisa que também está muito na moda, e eu até hoje não entendi se faz bem ou não, que é o tal do jejum intermitente. Eu queria a opinião de vocês dois e queria saber do doutor Carlos o que ele acha disso. Olha, existem experiências em animais mostrando que o jejum ele aumenta a longevidade e também ele tem um mecanismo de autofagia, ou seja, existe um consumo das próprias mitocôndrias, aqueles organelas celulares que produzem energia. Eles vão se tornando cada vez mais velhos e sendo menos efetivos na produção de energia. Então, quando eu faço o jejum, essas mitocôndrias elas são destruídas e são substituídas por organelas novas. Então, além de uma série de mudanças de sirtuínas e outros hormônios que provavelmente são responsáveis por um aumento da longevidade. Isso em animais de experimentação é comprovado. No ser humano é sempre difícil de comprovar. Existem uma série de formas diferentes de jejum intermitente, variando de horas de 12 a 12, 18 por 6, passar um dia em jejum total, 3 dias em jejum durante a semana. Então, as variantes são enormes e é muito difícil de você prejulgar se realmente são válidas ou não. Eu, voltando à questão mais bíblica, eu sempre me lembro que os grandes sábios, Buda, Jesus, Moisés, eles ficaram no deserto em jejum por muito tempo. O jejum é uma medida no Ramadã agora. No jejum, vários jejuns na religião católica, vários jejuns na religião judaica, jejuns nas religiões budistas. Então, o jejum, por tantos milênios, foi usado como forma de concentração mental. Será que ele não é bom? Então, do ponto de vista meu, eu faço jejum intermitente. Como que você faz? Acredito que sim. Eu faço 18 por 6.
2 vezes por semana. O que quer dizer 18 Eu janto por às 6? 18 por 6, eu janto às 7 horas da noite e só vou comer lá pelas 1, 2 horas da tarde do dia seguinte. E fico tomando bastante líquidos, né? A Marciele falou uma coisa importante: a pessoa que vai ficando mais velha vai perdendo a sensibilidade à desidratação. Então você não percebe que você vai ficando desidratado. Isso é um grande problema. Então é necessário uma grande hidratação. Nesse jejum de 18 horas eu tomo bastante líquido. Então eu acredito que para muitas pessoas elas podem testar. Agora, isso não é para emagrecer. Esse é um erro. O que a gente quer é qualidade de vida. Eu quero uma capacidade mental adequada. Para mim não importa se o espelho vai mostrar se você está em 2 quilos a mais, 2 quilos a menos. Não esquece que você é homem, doutor Carlos, não esquece. Não, mas homem também da mesma forma. Você sabe que os homens estão tão preocupados com beleza quanto as mulheres hoje em dia. Mas é importante isso. Você tem que pensar em qualidade de vida. Então, acredito que o jejum, para muitos indivíduos, é positivo. Você tem a dizer o quê, Márcia? Lá na Lapinha, o que eles pregam sobre jejum? Na verdade, a gente pratica, né, esse jejum que a gente chama de jejum terapêutico, porque na Lapinha o jantar é muito cedo. O jantar é às 18 horas. E a próxima refeição é às 8 da manhã, então, que é o nosso de jejum. 14 horas. Exatamente. Nós temos 14 horas de jejum, tá? Isso todos os dias. Então, a literatura ela realmente coloca, né, que esse período, principalmente noturno, ou seja, jantar cedo, isso vai melhorar o teu sono, vai melhorar a microbiota intestinal, porque você tem tempo, né, para esse restauro dessas células. Você vai ter menos apetite, né? Então, por mais que as pessoas às vezes tenham esse receio, mas a verdade é essa, né? A gente percebe isso no decorrer da semana, que tem até um certo receio. Nossa, o jantar é tão cedo. Imagina a pessoa vindo de São Paulo, né? Que às 6 está trabalhando a todo vapor, mas de repente chega ali e em 2 dias já se adapta, né? Porque o corpo se adapta muito rapidamente. Coisas boas e as coisas ruins. É verdade. E talvez como uma estratégia, eu gosto bastante da estratégia do jejum. Então, para algumas pessoas, assim, melhora a clareza mental, melhora o processo digestivo. Então, pode fazer ali 2 vezes na semana um jejum mais prolongado. E aí é muito importante a gente salientar o que é a quebra desse jejum, né? Porque não basta a gente fazer só esse jejum intermitente buscando emagrecimento, porque não é o intuito. O intuito realmente é uma melhora, né, do bem-estar. Né? A gente percebe muito essa coisa da clareza mental, do foco, né, que é uma das queixas. Eu falo que não só das mulheres, mas na pós-pandemia, esse desgaste mental, ele é muito comum. Mais presente. As pessoas trazem, né, muito isso, né, de queixa no consultório. Então, essa estratégia de fazer o jejum 1 ou 2 vezes na semana, um protocolo um pouquinho mais longo, tem benefícios, né? Eu percebo isso nos pacientes. Só que tem que ter esse cuidado, né? Como quebra esse jejum. Então, não adianta a gente ficar horas e horas sem comer e comer uma besteira, né? Comer uma coisa lá ultraprocessada, comer, né, um fast food. Então, a ideia é fazer essa quebra com uma alimentação, né, com uma refeição saudável completa, também. Saudável, né, manter a hidratação e de preferência contabilizar essas horas noturnas para fazer esse período de jejum, né? Essa é a nossa terapia do biorritmo na Lapinha, que é você ter horários, né? Você ter horário para comer, horário para descansar, para fazer atividade física. Isso faz muita diferença do bem-estar. Eu queria fazer um lembrete. Pode falar. Deixa eu falar. Até agora, ninguém falou no alimento que seja fundamental, um único que seja básico, maravilhoso. Número 1. Número 2, eu quero citar, que eu não comentei, é que a reabsorção de vitaminas e proteínas ela vai se tornando deficiente. Então, é necessário, algumas vezes, com a idade, que a gente dê um pouquinho de suporte em algumas vitaminas. Isso é verdade. Quando você falou em whey protein, creatinina, nas mulheres que têm uma atividade física intensa, via de regra, elas podem não conseguir ter o aporte proteico necessário. Então, nestas mulheres, é válido você fazer uma suplementação.
Por quê? Porque a pessoa, nas mulheres que não têm essa atividade, não adianta, porque elas metabolizam essas proteínas para carboidrato e não para síntese proteica. Então, elas não vão aumentar a massa muscular se elas não tiverem Esse gasto. o estímulo, esse gasto. Então, esse é um aspecto importante. Tá. Eu queria lembrar aqui, as pessoas estão perguntando sobre hormônios, a live de hoje é sobre nutrição e menopausa. Então, a gente está focando nesse assunto. E quando você falou, doutor Carlos, que a gente não falou da coisa mais importante, seria o sono ou não? O sono é fundamental. O sono é fundamental. Sempre me perguntam quantas horas de sono eu devo ter. Então, via de regra, são ao redor de 8 horas de sono. Na A pessoa idosa... Isso influencia? Influencia, claro que influencia. Você tem uma reciclagem cerebral à noite. Você tem a tua resposta imune é montada à noite. As pessoas que dormem mais têm uma longevidade maior, têm uma resposta imune melhor. Então, o sono é fundamental. O sono, à medida da menopausa, ele muda de características. Esse é um dos problemas da queda estrogênica. Aquele sono profundo, ele deixa de existir. Você passa a ter o sono profundo numa quantidade menor e o sono REM é mais superficial, que você fica sonhando, ele acorda com mais facilidade. Então, isso ocorre mais. Por isso que muitas vezes a gente precisa entrar com reposição hormonal, já que ela ajuda bastante nesse aspecto. Então, o sono é básico, o sono é básico. A gente costuma dizer o seguinte, que a mãe natureza, ela demorou milhões de anos para formatar as espécies que existem hoje. Puxa, se ela demorou tantos milhões de anos, por que ela não diminuiu o tempo de sono que a gente precisa? Eu quero ficar acordado 24 horas. Não quero dormir. Dormir eu quero ficar que nem Napoleão. Quando eu estou dormindo, eu não sei que eu sou Napoleão. Eu não quero dormir. Então, na realidade, a mãe natureza... E sabe, o sono, quando você está dormindo, você fica vulnerável. Vulnerável aos animais, vulneráveis aos bandidos, vulnerável a qualquer coisa. E a mãe natureza não mudou isso, não mudou. Por quê? Porque ela é fundamental. Se não dormir direito, não vai emagrecer, não vai fazer massa muscular, não vai ter o brain fog, vai ter tudo que você quiser. Então, e esse sono afetado na menopausa, o que fazer? Talvez o exercício físico ajude também? Muito. Além da alimentação, além de... Muito. Então, são vários mecanismos, né? A Marceli citou o horário certo de se alimentar, básico, fundamental. Olha, a digestão é mais lenta, você vai demorar mais tempo para digerir seus alimentos, tua flora intestinal é diferente. Não, você não está no período que você tinha 20 anos, você tinha um monte de energia, gastava energia e rapidamente dormia. Agora não mais, agora as coisas funcionam devagar. Você precisa comer no horário certo, precisa mastigar direitinho, precisa ter horário para ir para a cama direitinho. Então, isso. Outras medidas, né? São... Então, outra coisa, luz muito forte, não pode ter... Nada errado, doutor Carlos. Não é fazer errado, a gente quer qualidade de vida. A gente quer, ao contrário, quer dizer, se você faz isso, se você vai dormir cedo, você acorda com outra disposição, seu cérebro funciona de outro jeito, você é mais feliz. Então, essa história de fazer dietas restritivas, não existe isso. Eu quero ir num restaurante, eu quero comer coisas boas. Eu lutei minha vida inteira para chegar nesse momento, agora eu quero ir no restaurante japonês e comer o meu peixe delicioso, não quero me restringir. Por outro lado, eu tenho que tomar outros cuidados. Então eu tenho que balançar as coisas, senão não vai para frente. Tem uma regra que se chama Lei de Pareto, que seja 80% do tempo você faz o que precisa ser feito, né? Então, se 80% do tempo eu estou respeitando, né, uma rotina que está me ajudando a alcançar o objetivo, seja lá, né, baixar o percentual de gordura, ganhar massa muscular, melhorar o sono, melhorar lá os exames, enfim.
Então, se 80% do tempo você faz o que precisa ser feito, faz higiene do sono, né? Cuida da alimentação noturna. Então, isso não vai afetar a tua saúde, o teu bem-estar, né? E aí você se permite, nesses 20%, sair da Brincar um dieta, pouco. né? Não ter hora para dormir, enfim. Isso não vai comprometer o resultado. Mas eu vi que tem bastante pergunta aí, né? Que o pessoal tá mandando em relação a alimentos para o sono, tá? Então, existem sim alimentos que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Então, por exemplo, vegetais verdes escuros, que são ricos em magnésio. O magnésio ele é um mineral importante no metabolismo da melatonina, né? Então, a gente colocar algum vegetal verde escuro, de preferência, né, alimentos cozidos à noite. Isso é uma prática também na Lapinha. A gente evita alimentos crus à noite, tá? Eu sei que ultimamente, né, o Brasil todo passou aí por um verão, né? Até a gente aqui estava passando por um verão totalmente incomum, Atípico. mas, né, a gente priorizar coisas cozidas, mesmo alimentos saudáveis, vai ajudar a melhorar a digestão. Então, isso melhora, né, o esvaziamento gástrico, isso também vai facilitar esse início, né, do sono e essa manutenção do sono durante a noite. Alguns chás, algumas infusões. Então, na Lapinha a gente usa, né, a gente chama de chá, não seria o termo certo, porque são chás livres de cafeína, né, mas como popularmente a gente chama de chá. Melissa é uma erva excelente para a mulher, né? Principalmente pensando em melhora da qualidade do sono. Então, chazinho de melissa à noite, nesse momento de começar a fazer a higiene do sono, né? Outro chazinho interessante é o mulungu, que também melhora bastante a qualidade do sono, tá? Eu gosto bastante, por exemplo, de indicar para as mulheres colocar assim nas refeições, seja lá nos legumes, na sopa, ou vai lá fazer um ovinho mexido à noite, um omelete, sementes. Principalmente semente de girassol, semente de abóbora, são riquíssimas em vitamina E, anti-inflamatório, antioxidante, né? Alivia muito alguns desconfortos também, por exemplo, dor na mama, enfim, outros desconfortos que as mulheres trazem muito. Então, assim, né? O segredo é comer leve à noite, tá? Aquela velha história da gente priorizar, né, o maior aporte calórico nas refeições durante o dia, então, principalmente café da manhã, almoço, e à noite tentar fazer uma refeição mais leve. Então, isso com certeza já vai melhorar a qualidade do sono. Cuidado com cafeína, tá? Então, eu falo sempre, não é só o café, né? Então, chás que tem muita cafeína, chá verde, né? O próprio o chá preto, né? Hoje tá muito em alta aí esses cafés super aditivados que muitas pessoas utilizam para dar mais energia, para aumentar foco, concentração, atividade física, mas isso influencia negativamente no sono. Também piora os calorões, né? Os fogachos, que eu vi que alguém perguntou aí também, tá? Então, alimentos muito picantes, ou seja, pimenta, muitos condimentos, né? Exatamente, isso também pode piorar essa sensação, né, dos calorões. E alguém também comentou aí em relação ao álcool, tá? Então, o álcool também piora bastante esses sintomas, principalmente em relação a sono, a cansaço, a gordura abdominal. Então, não é que não possa tomar lá, né, um vinhozinho, se gosta de vez em quando, 20%, né? Mas ainda fica naquele 20%. Tem duas perguntas. Teve perguntas sobre suplementação. Se o magnésio pode ser uma boa alternativa para quem tem problema de sono. É uma boa alternativa, é um relaxante muscular, ele é um relaxante do sistema nervoso central também. Ele ajuda algumas pessoas, não tenha dúvida. Agora, você referiu da cafeína. Você sabe qual a vida média da cafeína na circulação? São 6 horas, 6 a 9 horas. Quer dizer, se eu tomar um cafezinho às 3 horas da tarde, eu vou ter a meia vida, quer dizer, metade do que eu ingeri de cafeína ainda vai estar ativa às 9 horas da noite. É muito forte. Então, dependendo da sensibilidade de cada pessoa, cada um é um. Mas para algumas pessoas, não pode tomar café à tarde, não pode. Cafézinho após o almoço. Da mesma forma, né? O álcool dá aquela falsa impressão de que você dorme com facilidade depois do álcool. Ele dá uma apagada rápida, mas depois você acorda. Porque ele tem um alto ritmo de consumo energético, né? Ele é muito rico em termos de energia e você fica super
ativa depois. Então, o álcool é terrível para o sono, né? Doutor Carlos, você percebe no seu consultório, nos últimos anos, se as pessoas estão mais conscientes, as mulheres, em relação a isso tudo? Eu vou perguntar para você a mesma coisa, Marci. Se, com tantas informações a mais que a gente está tendo hoje em dia, se isso está se refletindo de maneira positiva junto às mulheres. Sim, as mulheres elas estão se tornando ativas. Quando eu comecei a fazer medicina, uma mulher de 50 anos era uma vovozinha. Ela era praticamente aposentada em todos os sentidos. No sentido de ela só cuidava dos netinhos e ponto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as mulheres elas são ativas do ponto de vista físico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista mental. Elas estão muito mais conscientes. Elas querem novidades, elas querem ficar mais ativas, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ter qualidade de vida. Por isso que existe todo esse boom, né, em termos de alimentação, em termos de reposição hormonal, em termos de atividade física, em termos de atividade profissional. A gente vai nos restaurantes hoje em dia, você vê um monte de mulheres juntas. Isso não existia antigamente. Um monte de mulheres juntas, comendo, se divertindo. Se divertindo muito. Antigamente elas ficavam em casa. Então, para isso, elas precisam ter qualidade de vida. Elas estão procurando tudo isso. Elas estão procurando uma alimentação mais saudável. Agora, não pode cair no engodo. Então, elas são muito vulneráveis nesse período de menopausa, elas são muito sensíveis a esses engodos. Frágeis, a gente fica frágil no início. Eu não acredito como elas caem nisso com uma facilidade. Vai no indivíduo que faz uma receita que tem 60 ingredientes diferentes. É uma loucura. Do ponto de vista médico, quer entender por que elas loucura. caem, doutor Carlos? É porque, vou repetir para você, você é homem e você não passou pela menopausa. Então, a gente fica muito vulnerável. Por isso que a gente cai. Sim, mas existe a andropausa também. Sabe, Joyce? Existe a perda da potência mais para frente. Sim, eu já vi falar. Você cai do mesmo jeito. É verdade. Você cai dessas clínicas que te prometem alhos e bugalhos e esquecem do mais importante, que é beber, comer direitinho, dormir direitinho, ter uma atividade física intensa. É isso que faz você funcionar. Nossa, então, só que a andropausa masculina é mais tardia. A única coisa é essa. Que sou eu, assim, que eu estou aqui apenas conduzindo essa conversa, eu aprendi tanta coisa hoje, quer dizer, não é que eu aprendi, eu já tinha noção disso, né? Mas reafirmar todos esses princípios é uma coisa necessária. Porque às vezes parece que a gente fica vulnerável. Então vou tomar whey, vou tomar creatina, todo mundo está magro com Ozempic, vou lá tomar o Ozempic, aí todo mundo passa mal para burro, né? E parece que essa conversa de hoje dá uma reequilibrada na gente, uma centrada, para a gente entender o que é realmente correto e o que vai dar certo e o que faz bem, né? Eu acho isso. Eu acho que a informação básica não existem mágicas, não existem mágicas. É difícil, viver é difícil. Viver não é fácil. Tem que se readaptar, tem que tomar cuidado. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Não peguem atitudes empacotadas. Cuidado com esses pacotes, cuidado com essas receitas prontas que servem para todo mundo. Sabe, cada um é um. Preste atenção nos seus sintomas, preste atenção em você mesmo, para que você tenha qualidade de vida nos anos à frente. Doutor Carlos, uma pergunta aqui que muitas estão fazendo. Qual é o alimento fundamental que a gente não falou aqui? Nenhum. Nenhum. Não existe nenhum, porque para algumas pessoas o leite é ruim, para outras o ovo é de má digestão, para a terceira a carne não funciona, para a quarta o peixe não serve, para a quinta alguns vegetais são alergênicos, para a sexta o feijão dá muitos gases, para a sétima... Não existe isso, não existe um alimento fundamental. Não existe uma receita de bolo, Não, né? né? Eu falo Você sempre tem que todo ano... identificar.
todo ano a gente via assim que tinha o super alimento da vez, né? A gente passou isso com a chia, depois com óleo de coco, né? Enfim, exatamente. Então, todo ano tinha um super eleito. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, não tem um alimento que vai te deixar mais saudável ou menos saudável, né? E isso que o Dr. Carlos colocou, que as mulheres estão mais conscientes, isso também ajuda no processo. Porque se você consegue, né, fazer essa autoobservação, quando você chega para buscar uma ajuda profissional, você já sabe relatar. Nossa, eu notei isso de mudança, né? Já se conhece um pouco mais. Você já se conhece e isso é fundamental para o tratamento. Também é muito difícil avaliar qual medicamento que realmente funciona e não funciona. Quais são os parâmetros que eu uso? A sensação de bem-estar, ela é muito psicológica. Quando a pessoa vem no meu consultório, mesmo que eu não dê medicação, só o fato de eu comentar já melhora em 80% os sintomas da pessoa. Quer dizer, o efeito psicossomático da consulta. Então, como que eu vou avaliar se a whey protein ou qualquer que seja o suplemento funciona ou não? São muito poucos os parâmetros que eu tenho, exames laboratoriais, essa densitometria de corpo inteiro. Agora existem esses exames físicos mais sensíveis para procurar ver se realmente existe melhora ou diminuição da piora. Essas densitometrias para avaliar a parte óssea. Então, são tantos os parâmetros e é tão difícil de você aglutiná-los para dizer, olha, essa substância é maravilhosa, você está ótima. É muito difícil mesmo. Bom, então, vamos ter um trabalho pela frente e é um trabalho que, sinceramente, dá prazer da gente exercer, porque tudo que a gente pode melhorar na vida da gente, com uma boa alimentação, com os cuidados corretos, com atenção, exercícios, tudo isso que vocês falaram, isso é muito, muito... Bom, está ao alcance de todo mundo aqui, né? Começa por aí. Ninguém precisa sofrer tanto por causa disso, que nem o doutor Carlos falou. Bom, eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui. A Margarete apareceu por aqui. Eu vi a Cláudia Carvalhosa, vi tanta gente conhecida minha aqui. Foi um prazer estar com você, Marci. Eu sou fã de todo esse pacote que você citou aí de olhar para a saúde, doutor Carlos. Então, é uma referência, né, nos cuidados das mulheres e com esse olhar, essa experiência do passado e olhar no presente e no futuro. Então, eu queria agradecer vocês, as pessoas amaram aqui, todo mundo quer saber se vai ter mais. Eu espero que a gente possa falar de muitos assuntos daqui para frente. Com certeza. E a gente está te esperando na Lapinha, hein, Joyce? Eu vou fazer uma marquei em agosto. Estarei lá em agosto. Um beijo a todos, muito obrigado. Obrigada para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.